Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Centro Histórico, incêndio em estabelecimento comercial pode ter sido criminoso. Tráfico, apreensão de 4 toneladas de drogas em 2025 resulta em prejuízo acima de 200 milhões de reais ao crime organizado no Maranhão. Operação Libertas, Ministério Público Ambiental apreende mais de 50 aves silvestres. Direito e governança, docente da UFMA participa de evento promovido pela ONU e a Academia Chinesa de Ciências Sociais. Mercado de trabalho, coletânea sobre superação será lançada nesta sexta-feira. Tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. No esporte, judocas maranhenses focam presença no Mundial em Paris. Maranhão bate recorde e conquista mais de 50 medalhas no GEBS 2025. Areioses e a Associação Marcos Aguiar são eliminados da Copa Nordeste de Futsal. No Rádio Opinião de hoje tem uma entrevista sobre o lançamento do livro Mulheres na Gestão da Reputação. A gente vai conversar com a coautora, a Elis Ramos. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Nesta quinta-feira, Mayra Nogueira, portanto, hoje, dia 30 de outubro de 2025, dia do designer de interiores. Dia do balconista. Dia do comerciário. Dia do fisiculturista. Dia do ginecologista e também do obstetra. É dia da merendeira escolar. Dia do material bélico do Exército Brasileiro. Dia da decoração. Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo. Dia do protestante. Dia do atendente dos Correios. E é aniversário de 63 anos da cidade maranhense de Nina Rodrigues, a 180 quilômetros de São Luís. Parabéns. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Sempre lembrando, Mayra Nogueira, você pode acompanhar as imagens aqui do estúdio e a live do Jornal Rádio Universidade no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Também pode acompanhar no nosso aplicativo, que você pode baixar no link que tem lá no nosso site. É só procurar no menu e vai encontrar. Pode acompanhar por lá também, ou você pode acompanhar diretamente no YouTube da Universidade FM, @Universidade FM 106. Você já pode ver por aqui com a gente a manchete de hoje de O Imparcial. Presidente do Vila Galé anuncia projeto para hotel na litorânea. Durante o lançamento das obras dos hotéis no Centro Histórico, o presidente do Vila Galé, Jorge Rebelo, revelou que deve ampliar a rede com hotel na litorânea. Isso aí. O que tem como destaque, Mayra? Ainda sobre nova gestão, o Motoclube projeta mais participação do torcedor. O novo presidente do Motoclube, José Arthur Cabral Marques, o Motos já começa a preparar um novo projeto que visa uma série de medidas para a recuperação do clube dentro e fora de campo. A intenção é aumentar o quadro de sócios torcedores e promover encontros sociais que resultem em uma união capaz de mostrar a grande força que tem o clube rubro-negro. É isso aí. Também como destaque, a STF pede esclarecimento do governador do Rio de Janeiro sobre a operação contra o crime organizado. Choro, samba e outras bossas chega a 21ª edição no Convento das Mercês. E Gasmai destaque em evento de tecnologia offshore. Allan Kardec, do AILIB, enfatiza a exploração da margem equatorial como a maior oportunidade em séculos. Esses são os destaques
de hoje em O Imparcial. 7h21 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Bom dia aqui, Mari Silva Mourão. Ótimo dia, Adalberto e equipe. Você também, a Marina Diniz. Bom dia, Marina. Também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, todos no Turu. Uma ótima quinta-feira a todos. Muito obrigado. 7h22. Agora, Mayra Nogueira trazendo as primeiras informações do trânsito aqui com o mapa do Waze.com, mostrando as avenidas, principais avenidas da capital maranhense nesta quinta-feira, que já demonstram aqui algum trânsito, né? Mas nem está tão complicado assim, né? Fluindo, pelo menos nas duas principais avenidas dos Franceses e a Avenida Jerônimo de Albuquerque, o trânsito flui neste momento, demandado, mas fluindo neste momento. Aqui na Avenida dos Portugueses, como sempre, a saída da área Itaquibacanga, bastante demandada, a entrada também, né? Mas a barragem do Bacanga está tranquila, pode vir por aqui neste momento. Aqui, no cruzamento, né, da Avenida Jerônimo de Albuquerque com a estrada de Ribamar, ali exatamente onde era o retorno da Forquilha, trânsito no sentido Ribamar-São Luís, né, principalmente ali no cruzamento, bastante demandado neste momento agora. Na saída de São Luís, BR-135, sempre ali na saída, após o aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, o trânsito segue demandado, né? Mas tem uma retençãozinha na saída ali na altura do SEST, Senai e Oleama, né? Como todo dia a gente demonstra aqui através do Waze.com. Quem vem com mais informações é Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Roberto, Mayra, bom dia a todos. Trânsito fluindo bem na região do São Cristóvão, sentido retorno da UEMA até a Avenida Guajajara, sem registro de congestionamento, retenção apenas por conta dos conjuntos semafóricos que tem ao longo da via, da avenida, que normalmente acontece, mas não comprometendo a fluidez neste momento. Avenida Lourenço Feira da Silva, atenda pouco, sem congestionamento, também na Guajajara, são registros de congestionamento, isso nos dois sentidos da via. De momento, então, são essas as informações referentes à Avenida Lourenço Feira da Silva, também à Avenida Guajajara. Roberto. Borges, obrigado pelas informações, mas eu peço, Borges, que você retorne a ligação, ligue novamente, porque está com bastante hammer e bem baixinha, tá? Peço que você ligue novamente para a gente iniciar o noticiário aqui. E se você quiser participar, pode mandar mensagem, tá? Mandar mensagem sobre o trânsito, qualquer outra coisa, sugestão de pauta também. Tem o nosso WhatsApp, que é o 99217-2647, 99217-2647. Nesta manhã, né? Nesta manhã de quinta-feira, aqui a gente acompanhando as informações do trânsito e a gente vem logo em seguida com Borges e as informações do noticiário. 7h25 agora, Mayra Nogueira. Notícias da cidade. Sete horas 25 agora, esperando o Borges trazer aqui as informações. A gente adianta logo aqui os portais, né? As principais, os portais, as manchetes, né? E você acompanha com a gente no site, na 106, no aplicativo oficial da Rádio Universidade e também no YouTube Universidade FM 106. A gente começa aqui com o site de O Imparcial nesta quinta-feira, trazendo como manchete, vamos dar só uma atualização aqui daqui. Ação policial não era razoável, diz Polícia Federal, sobre planejamento da operação que deixou 130 mortos no Rio de Janeiro. Participação foi descartada por falta de atribuição legal, né? Olha só que a gente está acompanhando aí, né? Claro, esse noticiário nacional e a grande preocupação com a segurança pública, sobretudo ali no Rio de Janeiro, né, que é foco do crime organizado, facções criminosas que acabam dominando, né, projetando o que acontece no Rio para outros estados também, né? É sempre muito importante esse acompanhamento, porque tem muito reflexo também do que acontece por lá, aqui em outros estados. No Maranhão não pode ser diferente, e claro,
uma observação muito, muito acirrada, né? Uma observação minuciosa, com todos os passos sobre o que está acontecendo em relação à segurança. A possibilidade aí também do governo, na verdade, possibilidade não, a instalação, né, de um comitê aí por parte do governo federal para acompanhar mais de perto e ter ações mais enérgicas em relação ao crime organizado e observando, né, que o governo do estado do Rio de Janeiro está bastante complicado justamente nessas ações, né, que só resultam em morte de peixes pequenos e acabam não prendendo pessoas do alto escalão do tráfico, né, que na maioria das vezes segue aí tranquilamente e ganhando muito dinheiro em cima disso. 7h27 agora. Borges já está na linha, Mayra Nogueira? Borges já está por aqui. Oi, Borges. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Agora sim, a linha está melhor, né? A qualidade. E vamos começando falando sobre o Centro Histórico. Aconteceu um incêndio por lá, né? Um estabelecimento comercial, e esse incêndio pode ter sido provocado de maneira criminosa, é isso, Borges? Adalberto, informações sobre esse incêndio acontecido na quarta-feira, na madrugada do dia de ontem. Foi registrado, então, em um estabelecimento comercial na rua São Pantaleão, centro histórico aqui de São Luís, em uma assistência técnica, registro sem vítimas. A Defesa Civil foi acionada, esteve no local, avaliou o prédio após o incêndio. As causas do acontecido estão sob investigação, mas uma das linhas aponta para suspeitas de incêndio criminoso. A gente lembra, o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão informou que o atendimento desse caso, ele atuou nesse caso por meio de equipes do 1º Batalhão de Bombeiros Militar, fez o controle das chamas. Isso em pouco mais de uma hora, a situação foi restabelecida rapidamente. O incêndio, ele poderia ter se agravado, poderia ter outras proporções, isso por conta da assistência técnica que foi atingida, ter muito material inflamável, mas uma resposta rápida do Corpo de Bombeiros acabou evitando que isso acontecesse, o que não tornou possível que esse incêndio se propagasse, mas diante dessa rapidez aí, atendimento, isso não aconteceu. O incêndio, ele acabou deixando rachaduras na estrutura do imóvel, situação, como já dissemos, sem registro de vítimas, e que pode ter sido causada de forma criminosa, mas ainda sob investigação. Adalberto, Mayra. Vamos acompanhar. 7h29. Borges, vamos falando aqui sobre o tráfico. A apreensão de 4 toneladas de drogas em 2025 resulta em prejuízo acima de 200 milhões de reais ao crime organizado no Maranhão. Mais detalhes sobre essa informação, Borges? Mayra, esse balanço é referente ao intervalo de janeiro a setembro deste ano, 2025, quando cerca de 4 toneladas de drogas foram apreendidas pelas forças de segurança, apreensão feita em diferentes regiões do Maranhão. Isso comparado aí é igual ao período do ano passado, de 2024, o volume representa um aumento de cerca de 60%, ação que também representou prejuízos ao crime organizado, prejuízo financeiro superior a 215 milhões de reais, isso por conta das apreensões e sequestros de bens dos investigados. Entre os entorpecentes apreendidos, estava aproximadamente 2,8 toneladas de maconha e ainda 1,2 toneladas de cocaína, o que se deu aí em função do trabalho permanente de repreensão ao tráfico, trabalho realizado pelas polícias militares civil, também pela Força Estadual, ações com apoio do Serviço de Inteligência. Além das drogas, as ações elas se concentraram ainda na apreensão de veículos, bens e contas bancárias, nesse caso, de pessoas ligadas a facções criminosas, grupos que atuam no Estado, os produtos que foram bloqueados e sequestrados. A apreensão mais recente foi em Grajaú, na região central do Maranhão. Aconteceu no domingo agora, no último domingo, dia 26 de outubro. Na ocasião, a polícia militar interceptou 42 quilos de maconha, também 3 veículos e uma espingarda, interceptação feita durante a abordagem na BR-226. Adalberto, Mayra. Olha só, 7h31, estamos no limite do tempo aqui, Borges, você volta no segundo bloco
para falar sobre a Operação Libertas. Ministério Público Ambiental apreende mais de 50 aves silvestres. Direito e Governança. Docente da UFMA participa de evento promovido pela ONU e Academia Chinesa de Ciências Sociais. Mercado de Trabalho, coletânea sobre superação, será lançada nesta sexta-feira. Tem Economia com Wagner Matos. Concursos e oportunidades. No esporte, judocas maranhenses focam presença no Mundial em Paris. Maranhão bate recorde, conquista mais de 50 medalhas nos JEBs 2025. Araioses e a Associação Marcos Aguiar são eliminados da Copa Nordeste de Futsal. No Rádio Opinião tem entrevista sobre o livro Mulheres na Gestão da Reputação. A gente vai conversar com a coautora, a Elis Ramos. Não saia daí, a gente volta com mais manchetes nacionais e também a previsão do tempo. 7h32 agora, Mayra Nogueira. Jornal Rádio Universidade. Na Faculdade Laboro, os cursos de graduação EAD possuem a mesma qualidade e excelência do ensino presencial. Aulas online ao vivo e interação direta com os professores, pedagogia, administração, recursos humanos, gestão hospitalar, gestão pública e serviço social. Na Laboro, você estuda com os melhores professores e o nosso atendimento individualizado garante a sua carreira de sucesso. Agende seu vestibular. Informações pelo site laboro.edu.br ou WhatsApp 98 93300 1491. Acompanhe também nossas redes sociais, @Faculdade Laboro. Aprenda, evolua e conquiste. Dívida é aquela pilha de contas que pesa na mesa e na cabeça do empreendedor. Mas relaxa que o Banco do Nordeste tem um plano para deixar tudo mais leve. São descontos de até 70% para liquidar e até 30% para negociar a dívida. Micro e pequenas empresas têm condições ainda mais especiais. Ligue 0800 728 3030. Descubra se você é um beneficiário e tire esse peso das costas. Ufa! Banco do Nordeste, Governo do Brasil. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 99222 7070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7h36 agora, de volta com o Jornal Rádio Universidade, trazendo aqui rapidamente a manchete do G1 Maranhão, do Jornal Pequeno. Estudo prevê investimento de 5,4 bilhões de reais em novos corredores e também sistemas de transporte em São Luís. Projetos de VLT e BRT devem somar 46 quilômetros de vias, conforme previsão do BNDES e Ministério das Cidades. Olha quanto tempo, né? Quanta demora para se instalar um VLT, né? E um BRT aqui na capital. 7h36 agora.
Retomando com Borges, aqui o noticiário Borges, falando agora sobre a Operação Libertas. O Ministério Público Ambiental apreendeu mais de 50 aves silvestres, não é isso, Borges? Exatamente, Adalberto, a ação deflagrada nesta quarta-feira, ação do Ministério Público Ambiental, deflagrada na Grande Ilha. Essa operação ela resultou na apreensão de mais de 50 aves silvestres. Entre as espécies estavam trinca-ferro, papagaio e bigode, ainda curió, canário da terra e canário exótico. Esses animais eles foram localizados durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, mandados cumpridos nos bairros Pão de Açúcar, Turu e bairro de Fátima, ainda na Areinha e também na Vila Embratel. Ao todo, a operação, que teve apoio da Delegacia do Meio Ambiente e também suporte de outros órgãos de fiscalização, conduziu 5 pessoas à delegacia. Na ocasião foram lavrados TCO, termos circunstanciados de ocorrência. Essas pessoas prestaram depoimento, depois foram liberadas. Agora, os suspeitos eles devem responder ao processo em liberdade, lembrando que a criação de animais silvestres sem a devida autorização ambiental é considerada crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, e as penas para quem comete esse crime, esse delito, incluem detenção de 6 meses a 1 ano, inclui ainda a multa, e ela pode ser aumentada, essa pena, se o crime ele for cometido contra espécies raras ou ameaçadas de extinção. Adalberto, Mayra. Isso aí, 7h38, Mayra Nogueira. Borges, falando agora exatamente sobre direito e governança. Docente da UFMA participa de evento promovido pela ONU e Academia Chinesa de Ciências Sociais. Mais informações sobre esse assunto, Borges? Trata-se do Simpósio Internacional sobre Multilateralismo e Avanço do Estado de Direito Internacional, acontecido durante este mês de outubro, foi realizado na China. Evento, ele celebrou os 80 anos das Nações Unidas e reuniu autoridades de Estado, também representantes de organismos internacionais, acadêmicos e juristas de mais de 30 países. O simpósio é um dos principais fóruns globais de discussão sobre direito internacional e também governança multilateral. É organizado pela Academia Chinesa de Ciências Sociais, e a UFMA foi representada pelo professor titular Cássio Guimarães Chay. Ele apresentou a conferência Governança Ambiental Global em Transição, avaliando as contribuições do BRIC+, e da iniciativa Cinturão e Rota para a Ação Climática Multilateral. O professor, ele, na ocasião, analisou novos paradigmas de cooperação ambiental no eixo BRIC+, e na iniciativa Cinturão e Rota. Isso com base em dados empíricos e modelos de ciência institucional. Essa pesquisa ela foi desenvolvida no âmbito da cooperação acadêmica entre a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, e a Academia de Ciências Sociais Chinesa. Outras informações sobre a Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da UFMA, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 7h40. Agora vamos aqui, só para finalizar o panorama das manchetes dos portais, aqui com o G1 Maranhão. Investigação: homem é encontrado morto após sair para trabalhar no bairro João de Deus, em São Luís. 7h40 agora, mudando de assunto, Mayra Nogueira. Borges traz reportagem agora falando sobre mercado de trabalho. Uma coletânea sobre superação vai ser lançada nesta sexta-feira, não é isso, Borges? Em outubro, chega ao Maranhão uma das mais ricas e inspiradoras obras sobre o universo profissional. A coletânea Das Quedas aos Voos, Lições do Mundo do Trabalho. O livro, de 136 páginas, reúne 27 relatos reais de profissionais de diversas áreas e regiões do país. Tem como tema central a jornada de cada um no mercado de trabalho e a escolha de suas atividades. O que prova que o sucesso é construído a partir de caminhos não lineares e lições do cotidiano. A obra foi organizada pelo administrador, mestre em administração de recursos humanos, ex-professor e consultor de desenvolvimento profissional em São Luís,
Luiz Álvaro dos Santos Correia. O projeto desse livro nasceu no mês de março desse ano, né? Na realidade, eu iria fazer um livro solo sobre a minha trajetória no mundo do trabalho, e aí surgiu a ideia de nós convidarmos alguns amigos para que ficasse bem, ficasse diversificado, né? Para que a gente pudesse apresentar o quanto o mundo do trabalho ele enriquece, mas também ele tem seus dissabores. O grande diferencial da coletânea é a sua impressionante diversidade. Ela conecta profissionais do Maranhão a coautores do Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Brasília, abrangendo áreas como medicina, direito, administração, contabilidade, educação e segurança pública. Ele foi criado a partir do momento que uma conversa que eu tive com alguns alunos, principalmente estagiários, relatando a dificuldade de ingressar no mundo do trabalho enquanto jovens, enquanto sem experiência, né? E aí me remeteu também à época que eu fui estagiário e que fui muito mal recebido na organização a qual eu estagiei. Então, a partir daí, eu pensei, vamos relatar essas situações. Luiz Álvaro dos Santos Correia observa que a obra Das Quedas aos Voos, Lições do Mundo do Trabalho, vai ser lançada nesta sexta-feira. O lançamento vai ser na próxima sexta-feira, agora dia 31 de outubro, né, na Faculdade de Negócios, FAEN, na Rua da Mangueira, número 200, Angelim, tá? Esse momento vai ser um momento de integração, de conhecer todos os coautores, né? Na realidade, a gente quer um momento bem descontraído, um evento mais tranquilo, mais livre, mais sem grandes formalidades. É isso. Entre as histórias que materializam a mensagem das quedas aos voos, destaca-se o relato do professor José Raimundo, da Universidade Federal do Maranhão. Ele iniciou como auxiliar de serviços gerais e culminou na docência universitária, um poderoso exemplo de que a transformação é sempre possível. Ficou interessado em adquirir a obra? É simples. A aquisição do livro, da coletânea, a editora vai disponibilizar no Clube do Autor e também, após o lançamento, iremos disponibilizar em alguma livraria que a gente ainda vai divulgar. E vamos lá, dia 31, lançamento Das Quedas aos Voos, Lições do Mundo do Trabalho. Reforçando o lançamento da coletânea Das Quedas aos Voos, Lições do Mundo do Trabalho, acontece a partir das 7h30 da noite desta sexta-feira, na Faculdade de Negócios Excelência. Espaço localizado à Rua da Mangueira, bairro Angelim, número 200, no Colégio Objetivo. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 15 minutos para as 8, o tempo aqui, a previsão nesta quinta-feira indica sol com algumas nuvens e sem chuva. A temperatura deve variar entre 25 e 33 graus, com ventos soprando do nordeste a velocidades que podem chegar até 42 km por hora. A umidade do ar deve ficar entre 53% e 87%, com radiação solar extrema, recomendando cuidado na exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia. Adalberto. É isso aí, Mayra. Vamos agora à tábua de maré neste dia 30. Primeira pré-mar aconteceu às 0h27 com 4,7 metros. A segunda será a 1h17 da tarde com 4,6 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu agora há pouco, às 6h55 da manhã com 1,6 metros. A segunda será às 7h17 da noite com 1,8 metros. Notícias do Brasil. Trazendo as manchetes nacionais, você confere com a gente no site da 106, no aplicativo oficial da Rádio Universidade, ou então diretamente no YouTube, Universidade FM 106, começando com Folha de São Paulo. Claro, na manchete, mortos em ação no Rio vão a 121 e governos formam gabinete anticrime. Operação passa o Carandiru e se torna a mais letal do país. Cláudio Castro, do PL,
a classifica como sucesso. Agora a manchete de Folha de São Paulo, aliás, o Estado de São Paulo, Mayra. O Estado de São Paulo também não está diferente. Fala aqui da ação policial no Rio com o muro do BOPE que supera Carandiru em mortes. O número de mortos passa de 120, superior aos 111 registrados em São Paulo em 1992. Corpos enfileirados na Praça da Penha foram tirados da mata usado como rota de fuga, onde houve confronto com o BOPE. Roupa camuflada de alguns cadáveres foi removida. E para finalizar, a manchete de O Globo, também nesse clima, né? A guerra no Rio, mortos chegam a 121. E governos do Rio e federal criam parceria contra facções do crime. Escritório de emergência, anunciado por Castro e Lewandowski, permitirá a cessão de agentes e ações de inteligência conjuntas. A operação policial nos complexos da Penha e do Alemão chegou a 121 mortos, tornando-se a mais letal já registrada no país. Após as trocas de críticas e choque de versões entre os governos federal e estadual sobre falta de cooperação no combate ao crime organizado no Rio, o governador Cláudio Castro, do PL, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, reuniram-se ontem e anunciaram a criação de um, aspas, escritório de emergência para uma atuação conjunta contra, na verdade, as facções. A parceria prevê a cessão ao Rio de peritos criminais da União e também eventual aumento do efetivo da Força Nacional e também da Polícia Rodoviária Federal no Estado, além de maior participação da Polícia Federal em ações para sufocar financeiramente as quadrilhas. 7h48 agora. Cotação do dólar e do euro. Quem traz as informações, aliás, antes tem a cotação do dólar, não é isso, Maria Nogueira? Já ia passando por cima, não pode. Trazendo aqui a cotação do dólar nesta quinta-feira. Cotação do dólar, moeda que teve queda de 0,03%, está cotada a R$ 5,35. O euro também teve queda, só que de 0,64%. A cotação, R$ 6,20. Agora sim, Wagner Matos vem com a análise da economia. Wagner, bom dia. Muito Alberto, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Na quarta-feira, o Ibovespa renovou máximas históricas e subiu 0,89%. Ficou nos 143.693 pontos. O movimento positivo foi impulsionado pelas valorizações das ações do setor de mineração e bancário e após as divulgações dos resultados do trimestre considerados animadores. Outro ponto que merece destaque foi a decisão do Banco Central dos Estados Unidos em realizar mais um corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros da maior economia do mundo. A taxa ficou na faixa de 3,75% a 4% ao ano. Temos uma grande expectativa do mercado com a reunião entre os presidentes dos Estados Unidos e da China, que acontece hoje. O resultado pode reanimar as bolsas de valores mundiais e gerar uma boa expectativa para uma trégua comercial entre os dois países. A inadimplência de aluguel bate recorde e registra a maior taxa de 2025 no país. A taxa de inadimplência de aluguel no Brasil voltou a crescer em setembro, chegando a 3,8%, a maior taxa dos últimos 16 meses. Os dados são do Índice de Inadimplência Locatícia da Superlógica. Em setembro, a região do Nordeste continuou liderando o topo do ranking, com uma taxa de inadimplência de 6%, um crescimento considerável de 1 ponto percentual no comparativo com o mês de agosto, que ficou em 5%. Um bom dia a todos e até mais. Concursos e oportunidades. E vamos às dicas de concursos e oportunidades com Maiara Cordeiro.
E a semana continua com ótimas dicas. Iniciando com o seletivo do Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Maranhão. São 7 vagas nos níveis médio e superior para o cargo de instrutor nas áreas de metalmecânica, mecânica automotiva, vestuário, sondagem e eletromecânica distribuídas nas cidades de Imperatriz, Caxias e Açailândia. Inscrições no site sistemas.fiema.org.br/seletivos até o dia 3 de novembro. Taxas de R$ 70 a R$ 90. Inscreva-se! Continuando com os 2 concursos públicos da Prefeitura de Caxias, a 360 quilômetros de São Luís. São 1.282 vagas, além de formação de cadastro de reserva nos níveis fundamental, médio, técnico e superior para os cargos de fiscal ambiental, vigia, técnico em informática, analista jurídico, entre outros. Inscrições até o dia 24 de novembro pelo site legatus.org.br. Taxas de R$ 90 a R$ 140. Não perca! Finalizando com o programa de trainee de Engenharia da Vale 2026, que oferece 20 vagas destinadas a recém-formados nos cursos de graduação de Engenharia Mecânica, Elétrica, Civil, Produção, Ferrovia, Portuária ou de Instrumentação Industrial. Inscrições no site vale.com/programa-trainee até o dia 6 de novembro. Participe! Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos às notícias do esporte, Mário Nogueira. Nesta quinta-feira a gente começa falando dos times maranhenses que foram eliminados da Copa Nordeste de futsal. Os únicos representantes do estado na competição foram desclassificados ontem. Pois é, o Araioses Futsal perdeu de 6-1 para o Ceará pela 3ª rodada na competição. Já a Associação Marcos Aguiar perdeu de 2-1 para o Macau Futsal do Rio Grande do Norte. As 2 equipes encerram a participação na competição sem vitórias. Continuando agora com as judocas, né? Os judocas maranhenses do Campeonato Mundial de Judô Classe Veteranos, que acontece de 3 a 9 de novembro em Paris. Os atletas vão representar o estado e são Márcio Barbosa, Bonifácio Júnior, Marcelo Barbosa, Leonardo Leite, Ivanildo Ritt, Tiago Pereira e José Góes. O técnico da delegação é o Marco Leite. Olha, a França é a 2ª maior potência do judô mundial, atrás apenas do Japão. Vamos acompanhar. Adalberto finalizando com o Maranhão, que conquistou 56 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros 2025. É isso aí, novo recorde para o estado, né? Nessa competição, com 19 medalhas de ouro, 17 de prata e 20 de bronze. A modalidade de destaque foi o atletismo, com 11 medalhas, e a segunda foi o wrestling, com 7. Em terceiro, judô e atletismo, adaptado com 5 medalhas cada. Já as modalidades com menos destaque foram vôlei de praia, ciclismo, karatê e ginástica rítmica, com apenas 1 medalha. A redação aqui é de Maiara Cordeiro. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre reputação, né? E as mulheres na gestão da reputação. Vamos falar agora com a coautora do livro Mulheres na Gestão da Reputação, a Elis Ramos. Elis, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, tudo bem? Bom dia, Maia. Tudo bem? Quanto tempo, hein? Quanto tempo! Precisa voltar sempre, né? Aqui. A nossa sempre é um prazer. Claro, e a nossa Universidade Federal do Maranhão, Elis Ramos, jornalista aqui, companheira nossa, né? De curso também, né? De trabalho, enfim, já há um bom tempo, né? No mercado de trabalho, no jornalismo aqui
né, Liz? E também empreende aí algumas empresas, organizações, justamente falando sobre questões relacionadas à reputação, a relações públicas, relações internacionais, enfim, é um emaranhado de coisas que falam justamente da reputação e a importância, né, desse aspecto para empresas, instituições, de uma maneira geral, não é isso? E esse livro, que maravilha, né? Que felicidade agora em livro, em registro impresso, né? Que é muito importante também, né? Tá sendo um processo muito legal, Adalberto, porque o que acontece? Primeiro, felicidade de estar aqui na rádio, né? Eu tenho felicidade de ter sido estagiária da Rádio Universidade, né? Foi um momento muito importante para mim ter começado a carreira aqui na rádio. Mas esse livro ele é legal porque ele faz parte de um projeto que chama O Poder de uma História. E ele é um projeto da Editora Líder, que ele está registrando a perspectiva feminina de profissionais em diversas áreas do empreendimento brasileiro. Então, nessa área de gestão de reputação, foram convidadas 27 mulheres que atuam nesse segmento. Então, eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer algumas colegas que eu não conhecia, outras que eram já com quem tive a oportunidade de trabalhar, e a gente compartilha os nossos aprendizados profissionais e o que nos trouxe até esse lugar de sermos especialistas nessa temática de gestão de reputação. E eu acho que isso ocupa também um lugar muito importante, porque quando você faz uma pesquisa sobre autores, existem muito menos autoras mulheres do que autores homens no Brasil. Então, quando você faz publicações direcionadas para a perspectiva feminina, você também ajuda a equilibrar essa balança. Então, acho que é um projeto bem bacana por isso. Maravilha. Eu queria só pedir perdão, Elise, eu acho que eu cometi uma gafe aqui. Você é RP, da comunicação na área de RP, é isso? Não, eu sou jornalista, mas eu acho que depois que a gente sai dos bancos da UFMA, caiu na rede é peixe, a gente se torna um profissional de comunicação e aí a gente está fazendo rádio, está fazendo TV, está lidando com a matéria de comunicação e usando isso em função do que a gente está lidando no dia a dia, do material humano, né? Porque eu acho que é a principal coisa que nós, comunicadores, fazemos. Usar a nossa habilidade técnica e fazer as melhores conexões humanas em prol de alguma causa. Verdade. As coisas acabam se misturando aí, não é, no mercado de trabalho, e a gente fica com medo de cometer a gafe também, né? Mas é jornalista com grande atuação nessa área. Enfim, na área de comunicação de uma maneira geral. Elis, você já veio em outros momentos aqui para falar sobre esse assunto também, né? E dessa vez agora com essa publicação que, como você já explicou aí, esses parâmetros, né, para entrar nessa publicação, enfim, e também sobre as problemáticas relacionadas justamente a essa reputação. O que mudou, né? O que mudou desde os bancos da faculdade, né? Isso aí lá nos idos dos anos 90, não é isso, Elis? Para hoje, né? A gente está aí quase entrando na década de 30, né, desse novo século, e o que mudou, né? O que mudou no mercado profissional e especificamente sobre esses direcionamentos empresariais e institucionais, né? A visão mudou, e o que mudou? Adalberto, eu acho que para mim mais mudou é o seguinte: no passado não muito distante, os meios de produção de conteúdo, eles eram muito centralizados na mão de poucos. E hoje eles estão muito difusos. Então, quem detém o processo de comunicação não é mais, não está mais na mão de poucas pessoas. Então, a gestão da comunicação, dos processos, eles não estão mais na fonte, mas muito mais na influência. É uma outra dinâmica. E quando a gente pensa também em impactar a imagem, a forma que é percebido, hoje a gente já pode dizer que a gente vive uma economia da reputação. Porque hoje, pensa bem, a gente já não compra mais um produto ou adquire um serviço pelo que ele diz. A gente compra um produto ou um serviço pelo que as pessoas falam daquele serviço.
Pensa assim, quando você vai comprar um bem, você vai contratar um serviço, você pergunta para alguém se ele tem uma referência. Quando você vai comprar um carro, você vai comprar uma televisão, você pergunta quem tem uma referência ou já comprou um produto. Então, você usa a percepção dos outros sobre um produto ou um serviço, e é o que a gente chama da economia da reputação. Então, gerenciar esse processo de construção de percepção, que é o que agrega valor e é o que vai te ajudar a botar preço nas coisas, que pode ser o preço na carreira de alguém, o valor que eu vou dar para você ser contratado ou não para um cargo, ou o valor que eu vou dar maior ou menor para um serviço profissional, é o que a gente chama de gestão da reputação. E aí esse é uma linha de trabalho que o profissional de comunicação pode trabalhar, que é um produto novo. Porque antigamente você trabalhava de um outro lado, que era muito mais o lado da emissão do conteúdo. Então eu era ou um publicitário, ou um assessor de comunicação, e meu objetivo maior era gerar um conteúdo, e eu ia gerar, a pessoa ia receber e estava tudo certo. Hoje eu não preciso mais só prestar atenção no que eu estou gerando, mas sim em como que as pessoas estão entendendo e como que é esse processo de influência. E aí nascem, por exemplo, os influenciadores, nascem as experiências com o produto, as interações em redes sociais. Então, é uma dinâmica nova, mais complexa, mas eu digo também mais divertida de lidar. Falar em diversão, né, entre aspas, um aspecto que é recorrente, né, e ponto fulcral, né, é o gerenciamento de crises, né, ou o termo também policrises, várias crises. Enfim, com esse advento, né, da internet, dessa velocidade, né, também mudou a coisa? Acho que não seria isso, né? Mas assim, pode-se ter a impressão de que antes era mais fácil, hoje é mais difícil de gerenciar, dada a quantidade de polos, de aspectos que devem ser analisados, a questão da internet, redes sociais, o impacto disso tudo dentro de uma informação, né? Isso dificulta, está mais complicado de gerenciar? Eu acho que você pode entender como mais complicado, mas você pode entender também como o cenário como um todo está mais complicado. Porque antigamente você tinha um mundo, eu posso dizer, ele era mais simples. Hoje as relações, elas estão muito mais complexas. O mundo hoje é muito mais interconectado. As relações, inclusive relações culturais, econômicas, elas são muito mais interligadas. Então, por exemplo, uma coisa que acontece na Europa, ela tem uma influência muito maior no dia a dia do que acontece no Brasil. Uma guerra na Europa tem um impacto no preço do pãozinho no Brasil, porque o trigo no Brasil, hoje, grande parte dele pode vir da Ucrânia e isso vai interferir no preço do pãozinho que é vendido aqui na Coab. No passado, os fluxos econômicos de materiais e de relações não eram tão grandes. Então, isso faz com que crises se transformem em coisas muito mais difíceis de gerenciar do que no passado, porque no passado eu tinha uma crise mais localizada, então eu usava meus recursos para fazer uma gestão mais localizada. Então, deste ponto de vista, é muito mais complicado. Por outro lado, são tantas crises ao mesmo tempo que elas vão ganhando outras perspectivas, né? Então, também as crises são mais rápidas, porque tem tanta crise ao mesmo tempo que quando o seu assunto parece que vai morrendo porque tem uma outra crise nascendo. E é por isso que a gente chama do processo do policrise. Então, vamos dar um exemplo. A gente está vivendo essa situação horrível, uma questão de violação de direitos humanos muito grave que aconteceu no Rio de Janeiro há 2 dias. Pode ser que amanhã você já tenha um outro assunto que chame a atenção da opinião pública muito fortemente e que esse assunto já caia no esquecimento da opinião pública. Então, do ponto de vista do gerenciamento... Perdemos o contato aqui com a Elis.
a internet deve ter caído, alguma coisa nesse sentido. Vamos esperar ela voltar. Ela está voltando aqui, Elis. Elis, caiu, mas voltou, né? Caiu, mas voltou. Já voltamos. De volta. Você estava completando o raciocínio, né? Trazendo aí a questão lá do Rio de Janeiro, né? Enfim, direitos humanos. O que eu estava dizendo é que outra questão da gestão de crise é que nós temos tantas crises, por isso o conceito de policrise, que eu tenho uma crise muito grande de direitos humanos, por exemplo, que chamou uma atenção internacional, mas pode ser que amanhã ecloda uma nova crise, e essa crise, ela simplesmente caia, porque outra crise vai surgir no lugar. Então, o ciclo da crise, ela fica menor, porque outro vai chamar a atenção pública e aí o ciclo da crise fica menor. Antigamente, uma crise demorava muito mais tempo na opinião pública porque o assunto ficava mais tempo na pauta. Então, tudo isso vai fazendo com que a estratégia de gestão da crise, ela vá mudando e a gente vai se adaptando a isso. Não quer dizer que a crise seja mais fácil ou mais difícil, mas a dinâmica da gestão da crise vai mudando. Elis, para a gente finalizar, você esteve recentemente aqui, né, na Feira do Livro, lançando essa obra. Eu queria que você falasse rapidamente dessa experiência e onde as pessoas podem encontrar, né, os nossos ouvintes, espectadores aqui, para ter acesso a esse livro. Foi um pouco depois da Feira do Livro, a gente esteve no Sesc, e esse livro foi lançado no Sesc, ali na sede ali do Calhau, e esse livro ele pode ser adquirido na Amazon, tá? Você pode buscar, ele está disponível na Amazon, e quem tiver em São Luís, que tiver interesse, pode me procurar, que eu faria o maior prazer de autografar também. Maravilha, olha, muito bom, né? Esses assuntos relacionados à comunicação são muito bem-vindos sempre aqui, a gente acolhe com certeza sempre a possibilidade de ter também colegas, né, da comunicação aqui para falar sobre essas experiências. Elis, muito bom receber você de novo aqui para falar justamente agora, nesse momento muito bacana, dessa publicação desse livro, né? No caso, o Mulheres na Gestão da Reputação. Acabei de conversar aqui com a Elis Ramos, jornalista, que faz parte, né, coautora dessa obra, Mulheres na Gestão da Reputação. Muito obrigado pela sua presença e informações, viu, Elis? Obrigada, sempre um prazer estar com a Rádio Universidade, ter um carinho afetivo muito grande. Maravilha, um bom dia, até a próxima. Até. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira. Mayra Nogueira, a gente volta, portanto, amanhã com mais informações, trazendo o roteiro cultural e também comentário de Paulo Pellegrini no esporte. Agora tem sessão das 8, logo em seguida tem sessão das 8 especial, né? Mulheres, vozes femininas hoje no Sessão das 8. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto Júnior. Eu volto já com você, ouvinte, trazendo Sessão das 8 e muito mais. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.